Graças a Deus que não tinha nenhum diretor, alguém lá, era só a turma ali. E cada um tentou ajudar de um jeito. Amém? Então assim, digo uma coisa, quando é errado com algum irmão, ajuda ele, amém, irmãos? Me ajuda, porque às vezes até o pastor, irmãos, a gente está aqui dando risada, parece uma coisa, o pastor fala uma bobagem, aqui já pensou? Eu lembro que o pastor Silvio Gari, hoje, uma igreja 10 vezes maior que a nossa, sei lá quanto, foi pregar num dia de domingo, aí ele chegou no púlpito, uma igreja aí da primeira em Santander, né? Doutores, gente, o centro de Santander, o pessoal, né, da Nata da cidade, Maria era membro ali. Ele chegou, então, irmãos, nós vai agora abrir. A hora que ele falou, nós vai, os doutorzão lá letrado, e a turma lá era bem tradicional, só fazia assim, ó. O Linoel só, bombou, lembra, né? O Liberino, então, acho que quase... corrigia. Nós tínhamos um pastor, irmão, a gente saía depois da pregação e chamava no cantinho, com os verbos tudo notado errado, elas falam. Meninada, a gente falava errado. O próprio filho dele, chamava o filho dele e falava, sua pregação foi boa, mas os erros de português seu foi lasco. Aí o nosso amigo, então, que é o pastor Silvio, ele falou assim, nós vai. Aí a hora que ele viu que ele errou, ele falou, nós vai, nós fica, né, irmãos? Tadinho, eu lembro desse dia, foi terrível, né? Então, irmãos, todos nós aqui estamos sujeitos a cometer esses erros, a deslizar, a falar um nome feio. Porque às vezes você não era convertido, só falava nome feio, você converteu, você acha que de um dia para o outro você já vai falar tudo bonitinho? Não vai não, você vai entrar na escola do Espírito Santo de novo. Em vez de quando você vai escorregar. Aí você está junto com o irmão lá, você fala... Se estiver do lado do irmão errado, complicado, né? Então esses micos acontecem, irmãos. Eu contei outro dia para os irmãos aqui, levantei cedo inspirado, né? Contente. E de segunda-feira, irmãos, pastor, contente de segunda-feira, milagre de Deus. Não é não? Aí, irmãos, aquela alegria, aí vi meu cachorrinho, o Bob, né? Aí eu cheguei, Bob, tititico do papai, coisa linda! Vem cá, meu cachorrinho que eu amo, papapá. Irmãos, eu botei a coisa no celular e eu gravei no grupo dos executivos da Gerdau. Estou falando para vocês, pensa que é só você? Irmãos, eu estou quieto, só vejo o celular. Primeiro que foi ver meu chefe. E aí, Freitas, tá bom? Está bem? Irmãos, não tinha conserto. Eu até tentei, falar, não sei o quê, estava brincando, né? Aí você vai até mentir, eu fiz de propósito. Irmãos, aqui a gente abre o coração. Está bem? Mico. Né? Acontece com qualquer um. Né? A gente pode cometer esses erros, né? Essas dificuldades. Então, cuidado, irmãos, né? A gente tem que tomar esse cuidado muito grande na nossa vida. Vamos continuar aqui. Né? Então, como nós podemos amadurecer os nossos relacionamentos e ter paz com todos os homens? Essa é a nossa questão aqui. Romanos 12, 8. Se for possível, diga comigo, se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Agora volta de novo. Lê comigo de novo. Se for possível, quando depender de mim, terei paz com todos os homens. Responsabilidade sua a partir de hoje. Amém, irmãos? Para de dizer, é o pastor, é o líder de célula, é a irmã Joana, é o irmão João. A Bíblia diz que a responsabilidade é tua. Amém? Está aí, irmão. Se for possível, por que ele pôs se for possível? Talvez ele queria dar até uma ordem, porque Jesus dá uma ordem. Né? É porque tem pessoas que às vezes você vai tentar, uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5, ela não consegue, ela não quer. Mas você faz a tua parte. Talvez você não consegue fazer com que aquela pessoa volte a relacionar com você, mas a Bíblia diz que essa ordem é sua. Sabe por quê, irmãos? Paz no cemitério. Você já foi no cemitério? É uma paz.
Os irmãos não brigam no cemitério. Irmãos, eu já fiquei entre um túmulo e outro, não conversam, não brigam, não se queixam, não tem disputa, irmão. Né? Mas a Bíblia diz aqui, ó, que isso aqui é para os vivos, se for possível, quando depender de vós, ou entre vós, quando estiver entre vós, tenham paz. Porque aí no cemitério a morte predomina. Opa. Mas o que nos motiva, o nosso desafio é ter paz quando estivermos entre nós. Viver em paz é entregar ao Senhor o julgamento das disputas. Amém, gente? Pega e entrega para o Senhor. Irmãos, tem melhor? A Bíblia diz que Deus é o justo. Adianta eu ficar discutindo com o pastor Mocezinho, para lá. Se tiver uma dificuldade entre a gente, põe nas mãos de Deus. Deus vai dizer, é você o responsável, é você, Beto, o responsável desta causa. Coloca a disputa na mão de Deus. Fala, irmão, vocês não vão brigar mais não. Vamos abraçar, sorrir e vamos colocar nossa causa na justiça de Deus. Amém, irmãos? É isso que nós temos que aprender. Então, em primeiro lugar, saber que todo relacionamento será testado. Então, vamos lá. Pergunta que eu fiz. Como poderemos amadurecer os nossos relacionamentos e ter paz com todos os homens? Baseado em Romanos 12, 8. Primeira coisa, quem está anotando, saber que todo relacionamento será testado. Todo relacionamento passa por teste. Não tem jeito, irmãos. Né? Pelo tempo, a rotina. O casamento, irmãos, não adianta. É gente que... somos nós que temos que trabalhar. Somos nós que temos que fazer alguma coisa. Porque é todo dia. Né? É o mesmo marido, a mesma mulher. Né? Aí, vai indo. Passou a semana, meu marido, mesma mulher. Um ano, meu marido, mesma mulher. E ficou velhinho, meu marido, mesma mulher, irmãos. E fora disso é pecado. Então, cai o quê? Numa rotina. E a gente é que tem que construir o relacionamento. Amém, queridos? Pela escassez, teste da escassez, falta de dinheiro. Quantas famílias foram afetadas pelo desemprego aqui na nossa igreja? Não vimos ter testemunho agora do irmão? Né? Agraciado pela igreja, abençoado pela igreja. Deus no processo, Deus ajudando. No momento difícil, teste o quê? Da escassez. O que ele fez? Agradeceu a quê? A esposa. Olha, foi comigo, tive que sair, né? Da Carijosa, né? Aqui, num lugarzinho gostoso, para ir num lugar difícil. Né? Foi um aperto. Diminuição de salário, de convênio. Na empresa que eu trabalho, tinha lá Saúde Bradesco, agora não, é a 1000. Eu cheguei no Hospital do Brasil, lá, preciso de uma consulta rapidinho. Filho. Não, sou executivo da Gerdau aqui, não entendo você não. Foi por quê? Ele falou, tem a 1000, A, B, C, D, 100, 200, 300, 400, 500. Eu falei, meu Deus do céu, qual que é a 1000? 1000? Ela falou, não, tu é 500, pela metade só. A 1000, eu pensei, era 500, irmãos. E a 500 não posso entrar no Hospital do Brasil. Viu? Meus amigos do Hospital Brasil, né? Que eu internei lá, não posso mais voltar, viu? Aí tem que achar com o hospital, irmãos. Trabalho na Gerdau, não sei das quantas. Acabou, filho. Crise, teste, né? Diminuição de salário. Meu chefe chegou para mim no final do ano. No ano passado não aumentaram. Chegou esse ano, ele falou assim, Freitas, agora nós estamos praticando a abertura, tem que falar, é o que tem que falar. Você não vai ter aumento de salário nesse ano nem no ano que vem. Foi obrigado, sim, senhor. Aí vai falar o quê? Aí tem que chegar em casa e explicar, olha, né? Tem que apertar, as coisas tem que apertar. Então, o teste, né? Da enfermidade, da doença. Né? Esse é o mais difícil. Quando a gente recebe um diagnóstico difícil. Irmãos, nossa família passou. Né? A Marisilda ficou 2 anos e pouco fora do ar. De repente, pum, essa tal dessa desgraça, dessa depressão que aparece nos tempos de hoje. Pressão da vida moderna. Né? Essas coisas que deixam a gente... A pessoa sofre. O irmão contou aqui que ele passou por depressão. Por isso, os irmãos que estejam passando por sinais disso, irmãos, não tenham vergonha, não se escondam, peçam ajuda, nós somos a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Amém, queridos? Amém. Senão, irmão, nós estamos vivendo um momento, lê só as revistas, lê os noticiários, a doença
da época, eu sei, irmãos, que tem depressão de vários tipos. Mas às vezes a pessoa está boa. O pastor Moacir da Déia estava bonzinho, de um dia para o outro, estava na cama. Ela falou, o que aconteceu, Moacir? Vontade de morrer. Você já viu o pastor Moacir da Déia falar que está com vontade de morrer? Quem conhece o Moacir da Déia? Nossa, irmãos, vocês vão para lá. Estão se relacionando no zap. Aí, está vendo, irmãos? Brincadeira. Irmãos, uma bênção, calmo do jeito que o Moacir é. Tranquilo. Né? Eu sou mais um pouquinho, assim, estou tranquilo também. De repente, a Déia chega, o Beto, o humor não está bem. E ele ficou lá um mês. Eu falei, não tem papo, vamos orar, vamos fazer, mas não tem papo, meu amigo. Pau no psiquiatra, bota um remédio desse homem. Levantou o homem, depois de um mês. Graças a Deus, foi rápido. Mas o que acontece com as pessoas que passam por esse sintoma? E fica. Às vezes vai conversar com o irmão. Ih, irmão, estou vendo 7 capeta, 3 lá, 2 enxu, 4 não sei o quê. Entendeu? E tal. E tá bom? Irmãos, eu sei como que é. Eu falava para a Marizida, orava por ela, né? Cheio da unção, ela caía na unção. Uma peninha, eu levantava, agora foi, né? O que aconteceu? Senti nada. Sentiu alguma coisa? Nada. Eu falei, não é possível, o fogo está aqui, isso, aquilo, outro, irmãos. Os neurônios estão abalados. Quando é demônio, irmão. Você vai orar, bicho cai e acabou. Amém, gente? Orou uma vez, orou duas. Não termeceu, não sei o que lá. Né? Você expulsou, saiu, acabou. Agora vamos tratar da doença. Porque a pessoa fica muito tempo. As igrejas não estavam preparadas para isso. Então nós temos que saber separar, olha, o que é sintoma de depressão, o que é demônio, né? O que é não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E dizer, o médico faz o papel dele, né? Deus nos usa para fazer o nosso, o pastor não é médico. Amém, gente? Às vezes você vem nos consultar, achando que a gente é doutor. Né? Jesus é o Senhor dos senhores e médico dos médicos. Né? Agora, nós temos que fazer o papel espiritual, porque às vezes aquela enfermidade, aquela depressão, ela vem por algo espiritual, por uma seta maligna. Aí sim, então a depressão, né, vai ser tratada com a parte espiritual, com aconselhamento, vai orar, Deus vai usar as pessoas certas nessa área, mas tem que ter a parte clínica, porque já foi afetado. Né? Então, assim, um relacionamento destruído por alguma coisa, uma perda na família, aí estourou o emocional da pessoa. Então, voltando, a Marizilda ficou quase 2 anos e meio, 3 anos nessa situação difícil. Aí o Vitor, ali que é o ponto de pregação, e o que a gente faz, o que não faz, e fecha, não fecha, e tal. Né? E ela tentando isso, aquilo outro. Aí, daqui a pouco, irmãos, ela está doente, a Marizilda, o Almir, pumba. Todo mundo sabe da história do pastor Almir aqui. Aquela situação. Aí, irmãos, às vezes eu entrava do carro e chorava, falava, Senhor, é mais do Almir, o que está acontecendo, o que nós fizemos. Aí você começa a achar culpa de lá, da nossa família, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e fica. E a gente começa a ficar, né? Os relacionamentos começam a ficar. Mas aí um dia nós fomos orar pelo Almir, pastor Almir. Eu, a Marizilda, a Rose, era para ir, o Valdir também não deu para ir, nós combinamos os irmãos e fomos orar. Aí começamos a orar pelo Almir, orar naquele dia. E o Almir parecia um boneco, irmão. Você levantava ele, ficava. Você soltava ele, deitava. Aquele tamanho de homem, irmãos. Muidinho, naquela sofazinho. Né? Aí um dia o Almir olhou para mim e falou, Beto, está vendo a piscina lá? Casa do pastor Almir tem piscina, irmãos. Entreguei. Eu olhei bonita a piscina, tudo. A vontade é de entrar lá dentro. Ficar lá embaixo daquela água. Você ouvir isso do teu irmão, de um pastor de uma grande igreja, irmãos. Por isso, tenham pena de nós também. Amém, irmãos? Tem misericórdia de nós também, às vezes. Amém, gente? Porque às vezes a gente também não consegue, irmãos. Luta com o trabalho, luta com o serviço, levanta cedo, faz aquilo outro, né? Acompanha os hábitos dos irmãos, né? E olha, e faz. Gente, às vezes tem que ter um pouco de misericórdia também do teu líder de célula. Isso é relacionamento. É a gente também dos irmãos. Tudo isso que eu estou falando é para a gente ganhar uma melhora. Amém, queridos? Né? A gente tem que ganhar. A gente está ficando maluco. O diabo está botando todo mundo em parafuso. Você vê as pessoas, você vê no trânsito, irmão, você para um segundo, já fica te buzinando. Qual a minha vontade? Ah! Aí eu lembro que eu sou pastor. E é pior se tem aquele selinho, né? Que o carro é de Jesus. Falar, o dono não é. E fazer o selinho assim, o carro é de Jesus, mas o dono não é. Porque tem dono que não aguenta, irmão. O cara vai o dia inteiro, xinga também, já entrou
desgraça. Porque a pressão é muito grande. Então nós fomos lá orar pela Marizilda. E pedimos a unção de Deus. E começamos, Senhor, para o Almir, Senhor, derrama a unção do Almir. Não sei, aí eu levantava ele e pumba de novo. Do mesmo jeito da Marizilda, eu falei, Deus, amigo. Sabe quando você fala assim, eu nem sei porque eu estou orando aqui. Sabe, essa situação que está não tem jeito. E orando. Oramos, uma unção de Deus veio. Aí, desde pequeno, quando nós orávamos, eu, a Rosa e a Marizilda, o Senhor levantava a gente em línguas estranhas, para quem não conhece a língua dos anjos, uma capacitação espiritual para a oração. E a gente começou a orar em línguas, um com o outro. Quando igual a gente era jovem. Mas começamos a orar e ficamos orando, e falando um com o outro, falando. E orando. E a unção de Deus sendo derramada, meu irmão ali quietinho. Aí terminamos a oração, essa abração, fomos embora. Chegou em casa, no final da tarde, a Marizilda me ligou e falou, Beto, falei, o que foi? Fui curada. Naquele dia, Deus levantou a Marizilda, irmãos. Eu falei, não é possível, vou fazer o teste, vou marcar um café de manhã. Eu cheguei lá, a mesa pronta, aquele cafezão. Porque quando eu chegar na casa de alguém, que você vê que não tem café, não tem nada, está com depressão. Não é possível, irmãos, a melhor refeição do dia. Ô, glória! Aleluia! Irmãos, nós não sabemos os planos de Deus, como Ele faz, mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém, gente? Nós orando pelo Almir, e Deus curou instantaneamente a Marizilda. Deus levantou ela de novo, com aquela força, com aquela graça. Irmãos, mas eu nunca tinha visto um milagre, assim, a gente vê dos outros falar, né? Não sei o que lá, Valdomiro, não sei das quantas, nessa turma toda, mas a gente fala, e Senhor, e com nós? Não vem nada, nem uma migalhinha. E eu vi instantaneamente, irmãos, né? A mão de Deus, fiquei surpreso. Depois daquele dia, nunca mais a Marizilda teve. E passado, né? E eu daquele dia fui orar e falei, comecei a profetizar, falei em alta, minha cunhada também. Sim, diz o Senhor, eis que vejo crianças andando aqui, e não sei o que lá, e o gozo do Senhor. E falei, meu Deus do céu, o homem está quase, sabe, partindo. Essa era a verdade. Antes de orar, a Rosa falou, será que o Almir aguenta essa semana? E Deus usou, irmãos, e eu falei, Senhor, eu vou ser corajoso, e fui falando, estou profetizando a tua palavra, e Deus vai fazer, Deus vai levantar, vai ter criança, irmãos, posso dizer para vocês, Deus levantou o Almir, e eu falei, cadê as crianças? A Bruna já está na segunda gravidez. Oh, glória! Amém, irmãos? A palavra profética se cumprindo. Eu falei, mas Bruno, tão rápido. Ah, filho, eu tenho que trabalhar. Novinha. Irmão, já teve. Aí a Sara teve mais um. E quando junta essas crianças, agora o Almir vai lá para o Canadá ficar com as crianças. Quando vem aquela turma, e todo mundo na casa correndo, irmãos. Cadê o homem que ia morrer? Cadê o homem que estava com a esposa e falou assim, vai para o túmulo? Cadê o homem que eu levei para assinar o cartório? Passando as coisas para a filha. Deus é fiel, amém, irmãos? Amém. Mas está no relacionamento, né? Cuidando um do outro, né? Dificuldade na doença. Nós estamos falando do quê? O relacionamento será testado. Teste na vida do pastor, teste na nossa família. Por que não vai ser testado a sua família também? Vai ser testado, o crente é testado, irmãos. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, confia, porque eu estarei convosco. Porque eu venci o mundo, e eu vou dar vitória para vocês também. Eu não sei como ela vem, irmãos, mas que vem, vem. Tem hora que é rápido, tem hora que vem. Para mim foi um raio que caiu na Marizilda, um raio. Você não pode ser, orar agora e à tarde, amanhã é outra. Agora tem vezes que Deus também leva. Se fosse plano de Deus levar o Almir, teria levado. Mas não era plano de Deus. Não era plano de Deus. E a igreja foi intensa em oração também, mas não era plano de Deus. O casamento vai ser testado. O relacionamento do casal vai ser testado. Estava eu gostoso, bem tranquilo, viagem para a Itália. Roma. Não é nem Roma. É outra cidade. Nápoles. Eu até esqueci. É a cidade de Nápoles. Essa que é a cidade da moda lá na Itália? Cadê os irmãos que vão viajar para a Itália aí? Eu falo, sou pastor, é demais também, você está tirando barato de nós. Irmãos, acho que era Nápoles. Nós chegamos lá, aí estamos lá num trenzinho lá gostoso e tal, andando daqui a pouco até, estou passando mal. O quê?
falei, meu Deus do céu, amor, eu vou gorfar. Ela não fala, mas eu tenho que falar para vocês, vão saber o que estava acontecendo. Né? Quem for nojento não vai jantar, porque vai lembrar. Então, queridos, aí a Tera passando mal. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Então vamos descer. Descemos né, aqueles elétricos, né? Aí descemos. Aí eu falei, o que eu faço agora, meu Deus, o que eu faço? Aí arrumei um saquinho, no lugar lá tinha um saquinho, peguei o saquinho. Aí peguei aquele saquinho. Vai, amor. Vai, querida. E ela... Aí eu segurei aquele saquinho. Você acha que passou? Mais ou menos. Aí arrumei um lugar, lá não tinha lugar para jogar o saquinho. Eu falei, meu Deus do céu, estou na Europa, se eu jogar no lugar errado, vou me prender por causa de vômito. Já precisou ser preso, irmão, porque jogou o saquinho de vômito fora do lugar errado. Aí eu procurando, achei um lugarzinho lá, pus, beleza. Aí subimos de novo no negócio, estamos lá. Amor. Ai, meu Deus do céu. Vamos descer de novo, desce de novo. Aí, irmãos, tem as lojinhas, os negócios, ninguém queria... Eu pedi o saquinho, fui lojinha pedindo o saquinho. Aí fui recolhendo o saquinho. Né? Aí pego o saquinho de novo. Vai, amor, só que eu já estava mais forte, já encarei de frente. Com os olhos fechados. Enche aquele saquinho de novo, vai, procura o lugar de novo. Irmãos, entramos, agora parou, né? Amor, olha, irmãos, que teste. Eu sei que esse dia foi um dia de agonia. E eu tinha levantado cedo, parece que já estava prevendo, fui orando nas ruas, assim, né? E uma angústia, um negócio esquisito, foi uma coisa de inferno mesmo. Né? Nós passamos um dia bem angustiante, a Atena passou mal demais. Teste. Amém, irmãos? Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu não falo para ninguém. Eu sou nojento. Sou. Não me convide para na sua casa e deixa a pia cheia de comida nas coisas, que eu vou embora. Coisa que me dá nojo, chegar a pia tudo cheio de coisa, aquela coisa. Então, se alguém faz isso, o pastor foi, você limpa, pelo menos, amém? Fazer uma visita. Brincadeira, irmãos, mas é verdade, eu sou mesmo, né? Cada um tem seu jeito de ser, né? Mas eu sou um pouco com essas coisas assim. Mas Deus nos testa, né? Então, eu nunca imaginei, irmãos, eu fazendo essa cena, né? Cidade gostosa, né, romântica e tal, e você. Mas a gente é testado. Amém, queridos? Então, a primeira coisa é saber que todo relacionamento será testado. O nosso relacionamento entre irmãos será testado. Os irmãos do louvor têm rotina aqui de ensaio, de não sei o quê, de estar, vai ser testado. De repente vai chegar para o outro, irmão, não está vendo que é cis, você está mandando dó aí? Alterou, aí o outro... Aí o baterista, aí... Vai ter hora que vai ter teste, tem hora que você tem que parar tudo. Pera, nós estamos sendo testados, nós precisamos juntar aqui, orar, pedir a graça de Deus, pedir a misericórdia do Senhor, senão vamos sair brigando. Aqui já pensou o pastor chegar para pregar, nós rolando aqui no púlpito. Acontece, irmão. Teve igreja que já saiu cadeirada. O povo está doido. Amém, queridos? Deixa eu pegar um texto aqui. Mateus 7. Mas se você for testado, como que você tem que estar? Vamos lá? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, nós como igreja, nós temos obrigação de construir a nossa casa, o nosso relacionamento na rocha. Aí olha só o que vai acontecer. Desceu a chuva, vieram as correntes, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela não? Diga, eu não vou cair, pastor. Porque estou construindo a minha casa sobre a rocha. Amém, irmãos? Pois estava edificada sobre a rocha. Aleluia, queridos. Glória a Deus, irmãos. É assim que nós vamos vencer. Então, como eu vou vencer esses testes? Né? O teste do relacionamento é construindo a casa na rocha. Que nós falamos aqui, olha, Romanos 12:8, se for possível, quando depender de vós, tende paz. Se relacione bem com todas as pessoas. Segundo lugar, aprender como falar um com o outro. Salmo 19:14, deixa eu acelerar um pouquinho aqui. O que diz lá? Sejam agradáveis as palavras da minha.
e a meditação do meu perante tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Provérbios 16, 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Olha só, irmãos, que segredo que está aqui na palavra de Deus para nós. Como nós podemos ser curados. Olha só, as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Amém, irmãos? Dependendo de como nós falamos, nós podemos curar uma pessoa. Amém, queridos? Então, cuida, isso aqui é tudo para você aprender, para mim aprender. A forma de abordar algo que entendemos estar errado. Por exemplo, você entende que algo está errado na vida do irmão, ou que precisa corrigir ele. Você tem que aprender como abordá-lo. Eu posso chegar para o irmão e dizer assim, irmão, está errado. Ô, pastor, está errado, não é assim. 10 anos de crente não sabe. Né? Eu poderia dizer, eu posso contribuir com você? Será que desta forma não ficaria melhor, irmão? Eu posso contribuir com você, irmão? Estou vendo que você está com alguma dificuldadezinha aqui, de achar os livros de Salmos. Isso aí é para pegar alguém aí, né? Não está com dificuldade de achar o livrinho de Salmos, né? Mas eu posso ajudar, posso contribuir com o irmão? É diferente, não é, irmãos? É isso que nós precisamos aprender. Como dizer as coisas uns para os outros. Às vezes a gente, irmãos, fala brigando, fala já, né? Temos que aprender a ter firmeza com doçura. Eu passei para alguns dos irmãos, Provérbios 15, 1. Pode pôr, irmã? Olha o que diz. A resposta calma e branda desvia mas a palavra ríspida desperta a ira. Não tem jeito, irmãos. Toda vez que você ser ríspido, você vai suscitar a ira na outra pessoa. Casados, enamorados, né, amigos, irmãos, não adianta. A Bíblia diz isso. A resposta calma e branda desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta o quê? A ira. Nós temos que saber que ser firme é diferente de ser duro. Ser firme é você falar com firmeza, é colocar as coisas éticas, é dizer, olha, isso está errado por causa disso. Ser duro é diferente. Então nós temos que tomar cuidado com isso, na nossa maneira de falar. Eu até contei um exemplo para os irmãos, que eu, quando minha avó, minha tia ia fazer bolo, né, elas colocavam lá um pó de pirim-pim, acho que é como chama, fermento. Fermento, fala, por que isso aí? Para ficar, né, ficar firme, o bolo crescer, ficar firme. Aí quando eu ia, pegava aquele bolinho para comer, eu via que ele era firme por fora, às vezes aquele bolo firme mesmo, né? Mas ele era macio por dentro e doce. Amém, irmãos? Então, ser firme, na verdade, é você manter as coisas como elas têm que ser, né? Então, a caixa tem que ficar assim mesmo, nesse nível, nesse ângulo, dessa forma, né? Mas eu saber dizer para você, se você estiver fazendo errado, olha, irmão, é dessa forma, assim, por causa disso, por causa daquilo outro. Ter a paciência de explicar, ou seja, ser firme com doçura. É isso, irmãos, que acalma o furor de uma pessoa. Nós temos que aprender a nos relacionar dessa forma, né? Um líder com outro líder, o pastor com o discipulador, o pastor com a ovelha com o pastor. Né? Tem irmão que desce o cajado na gente. Pensei que só o pastor que tinha cajado, mas tem uns irmãozinhos com cajadinho aí. Devolve os cajados, irmãos. Traz tudo no fim do culto aqui no púlpito, tá bom? Quem mais quer baixar esse cajado das ovelhas aí? Eu nunca vi ovelha andando com cajado, por que vocês estão com esses cajados aí para dar na gente? Irmão, nós fazemos isso daí, os irmãos fazem, eu faço também. Às vezes a gente erra na nossa forma de abordagem, né? Então, nós temos que mudar essa postura. Aprender a resolver as questões com a pessoa envolvida e não com terceiros. Um outro problema que nós temos, Provérbios 9 e 10. Procure resolver sua causa diretamente com o seu e não revele o segredo da outra pessoa. Caso contrário, quem ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação de fofoqueiro, fofoqueira. Isso aqui eu acrescentei, tá bom, irmãos? Essa palavrinha, por isso está entre parênteses, né? Olha só,
procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo da outra pessoa. Quando a palavra de Deus está dizendo isso, irmãos, tem que tomar cuidado. Porque tem alguns irmãos que precisam resolver um problema da igreja e são líderes. É diferente um líder tratar de um problema da ovelha, né? Eu tenho que saber se alguma ovelha estiver passando uma dificuldade, falar, o senhor mesmo pregou e disse que não é para contar o segredo. Então nem vem falar comigo. Amém, irmãos? Então, assim, é diferente um pastor, né, um líder tratar com um pastor um problema. O problema é quando nós saímos dizendo as nossas situações para todo mundo. Então você começa a contar para todo mundo da igreja. O que a Bíblia te orienta? Resolva a sua casa diretamente com o teu próximo, com quem você tem o problema, né? E não revele o segredo da outra pessoa. Caso contrário, quem ouvir poderá recriminá-lo, você jamais perderá sua má reputação. Às vezes você vai falar com a pessoa errada, aí você conta, não, porque você viu o que ele fez, porque você vai falar com a pessoa errada, e não com a pessoa que você devia falar, e falar mal do outro. Você viu, puxa vida, irmão Gilson, o pastor Beto pisou na bola, aquele versículo lá de Provérbios, não devia ter colocado, né, me chateou. Você tem que falar comigo, irmão. Ou então você pegar o irmão Gilson, falar, irmão Gilson, eu estou com problema com o pastor Beto. Na pregação dele eu fiquei magoado, eu não entendi. Aí o Gilson vai fazer o quê? Irmão, é com o pastor Beto? Então, vem cá, irmão. Pastor Beto, tem um tempinho para a gente? Amém, queridos? Agora, se você chega e fala mal de mim, né? Aí o Gilson pode pensar duas coisas, esse irmão aí não é confiável. Esse irmão, se ele falou mal do Beto, ele vai falar de mim também, como discipulador. Você não respeita nem o pastor, hierarquicamente eu estou abaixo do pastor. Você entendeu o problema que você está causando para você mesmo? Então aprenda a resolver os problemas com a pessoa que você tem que resolver, senão você vai ser chamado de fofoqueiro. Você quer? Não. Amém, queridos? Ter firmeza, e o contrário de firmeza, o que é dureza. Então, ser firme sem ser duro. É o que nós estudamos aqui. Né? Aprenda, em segundo lugar, aprenda a resolver as questões com a pessoa envolvida e não com terceiros. Amém, queridos? Terceira lição, aprender quando falar. O que nós falamos aqui antes? Aprender como falar com o outro. Agora, aprender quando falar. Há situações que é bom ficar, calado. Calado. Lembram, né? Veja lá, Provérbios 20, 19. Eclesiastes 3, 7. A Bíblia diz que há um tempo para ficar calado, um tempo de rasgar, tempo do quê? De costurar, tempo de estar calado e tempo de... Amém, irmãos? Diga, tempo de ficar calado e é tempo de falar. Amém? Provérbios 20, 19. Quem vive contando casos não guarda a confidência. Por isso, evite quem fala demais. Evite quem fala demais. Isso daqui não é para você ter inimizade com ninguém, não, irmãos. A gente tem que entender muito a Bíblia, que é tudo escrito em contexto. Mas olha só o que diz. Quem vive contando casos não guarda confidência. A pessoa que é faladeira, que fala demais, ele não guarda nada. Ele não guarda nada. Ele conta para um, conta para outro, conta para outro, conta para outro, né? Então, quem vive contando o caso não guarda confidência. Por isso, evite quem fala demais. Então, evitar não é não ter amizade com aquela pessoa. É que você vê que ela começa a debandar para o lado errado, você fala, ô irmão, né? Deus abençoe e tal, dá um abraço aqui. Amém, queridos? Então, aprenda quando falar. Eu já contei isso para os irmãos aqui. Eu tinha uma família que era vizinha, e a filha desta pessoa, né, ela era filha adotiva. Só que ela não sabia, e ninguém sabia. Talvez estava esperando um tempo para contar. Aí eu estava corvidinho atrás da porta, e ouvi essa conversa. Né? Eu ouvi essa conversa aí, olha, fulano de tal não é filha, né? Como é o nome que a gente fala? É bastarda. Né? Irmãos, acabou a conversa ali, eu saí que nem um ratinho, era loirinho, magrito, você saiu com o meu shortinho, falador, né? Agora eu sou convertido, tá bom? Pode contar as coisas para mim. Aí eu peguei, né? Ali
os vizinhos ali nossos, né, o rapazinho, a irmã dele, falou, você sabia de uma coisa, porque eu vi agora, né, informação quente. O que é? Todo mundo aqueles ouvidinhos já, a molecada conversando, fala assim, ó, fulano de tal é filha bastarda. Eu vi, rapaz, que é isso, rapaz, não é possível um negócio desse, era uma coisa naquela época, né, não ser filho do coração, a gente não entendia e tal, e foi aquele fuai, quando eu vi a vila toda, estava aquele negócio. Quando a mãe da menina ficou sabendo, que a outra, os meninos contaram para a mãe deles, para outra vizinha, e ela foi rápido contar para ela, olha, irmãos, eu estou sossegadinho em casa, tinha tomado banho à noite, eu só vejo aquelas mulheres, subindo as escadas, aquele exército de mulher, tudo. Falei, Deus da minha glória, né? O que será que é? Aí vejo minha mãe conversando com ela. E a hora que a minha mãe vira para cá o canhão, falei, pai da minha glória. Minha mãe, Beto, o que você fez? Eu falei, o quê, mãe? Da onde você tirou essa informação? Da onde não sei o que lá? Aí eu sozinho, eu ouvi atrás da porta, né? E tal. E falei tudo lá. Irmãos, já sabe depois de tudo, né? Foi aquele estrago. Irmãos, agora eu sou convertido, então eu vou falar de novo, mas não é para mim, tá bom? Quem vive contando casos não guarda o quê? Confidência. Por isso, evite quem fala demais. Mas eu estou convertido, pode conversar comigo. Amém, irmãos? É só para exemplificar para os irmãos, para nós entendermos que nós temos que tomar cuidado no nosso relacionamento, irmãos. Isso às vezes quebra o relacionamento duradouro. Tem que saber direito. Que angústia que vocês têm, que nós temos, irmãos, quando a gente ouve alguma coisa fora do ponto, a gente fica agoniado. Por que isso? Aí sim é demônio. Aí você tem que repreender, expulsar. Aí não repreende, não expulsa. Você já viu alguém orando por alguém porque fala demais? Expulsando? Já viram? Eu não vi nem no Universal isso. E os homens são bons nisso. Eu nunca vi um pastor orando, Senhor, espírito de faladeira, espírito de fofoqueiro, cai por terra agora. E eu tenho certeza que se orar, irmão, vai ter gente que vai. Não ora por isso. Isso ora sempre pelas coisinhas que a gente já sabe, né? Isso é terrível no meio da igreja, irmãos. Estão ouvindo a galeria? Está todo mundo comigo aí? Amém? Isso é terrível no nosso relacionamento. Isso destrói casamento, destrói convivência, destrói amizade. Porque você chega para aquela pessoa que todo dia você tem aquele carinho, aí você vê que ela está bicuda, porque alguém falou para ela de você nem está sabendo. Passa a semana toda, você entende, está estranha. Já viu os irmãos que chegam para a igreja, são alegres, tudo depois vira estranho? Aquele irmão de um dia para o outro ele vira estranho. A gente vê na face de vocês. Está estranho. Agora o pastor já aprende isso, irmãos, aí tem coisa. Eu já sei, irmãos. Eu bato um olho no irmão, não adianta, pode estar aqui em cima, pode estar escondido, lá da galeria, lá no último lugar, lá no som. Pode estar onde for. A gente já sabe. Porque tem coisa no relacionamento. Né? E o diabo usa isso para nos destruir, né? Para acabar com a nossa vida, com a nossa igreja, com a nossa família. Amém, queridos? Quarto ensinamento, aprenda a desenvolver a resiliência. Deixa eu ver se eu... O que é resiliência? Olha lá a molinha, está vendo? Aquela mola, ele está fazendo um teste, ele está puxando ela. Depois ela vai voltar, chama-se elasticidade. O poder de elasticidade que ela tem. Então, a resiliência é quanto que nós podemos ser puxados e conseguimos voltar. Sabe o que é a depressão? Vou ensinar para os irmãos. Essa molinha, às vezes, ela vai puxando e volta. Puxando e volta. Puxa mais e volta. Puxa mais e volta. Tem hora que, dependendo da pessoa, puxa demais e ela não consegue voltar. Isto é o que acontece no mecanismo neurológico nosso e acontece a depressão. Não é nem a depressão emocional, essa daí é a depressão do nosso, química mesmo, né? Porque a gente é pressionado, né? Ou seja, esticado demais com os problemas da vida, com aquilo que acontece, e cada um, irmãos, tem, né? Tem que desenvolver e aprender, né, a ter resiliência. Deixa eu só dizer para os irmãos aqui o que é resiliência. Resiliência nada mais é do que a capacidade humana de superar as adversidades, transformando os momentos difíceis em oportunidades para aprender, crescer e mudar. As pessoas resilientes conseguem não apenas amadurecer emocionalmente, como também ficam mais fortes depois de ultrapassada a fase negativa. Então, resiliência é uma palavra, né, que
tecnicamente dizendo, é isso aí. Amém, gente? Né? Não tem muito o que explicar. Entenderam ou não? Quem entendeu, levanta a mão. Isso, irmãos. Então, cada um de nós temos um estado emocional. Tem pessoas que, se entrar num problema, acontece qualquer coisa, a pessoa estoura. A pessoa estoura. E você, irmão, tem que saber isso. Nós temos que nos conhecer a ponto de saber, olha, esse irmão, às vezes, tem baixa resiliência. Às vezes, esse irmão, quando ele pega uma notícia difícil, você sabe que ele vai passar mal, que ele vai ter dificuldade, que ele vai ter problema. Então, não adianta eu, como pastor, querer achar ruim, ficar brigando. Eu tenho que entender, eu tenho que procurar entender os irmãos. Por isso, se nós amadurecemos o nosso relacionamento, nós vamos saber, irmãos, super-homem ninguém é. Amém? Você alguma vez achou o texto aqui, ó, super-homem, na Bíblia? Nunca achei, irmãos. Ah, vai lá conversar com o Thor, ele dá um jeito na sua vida. Hã? E agora está saindo um filme novo do Thor, né? Não é assim. Né? Então nós temos que aprender um com o outro. Os irmãos estão comigo? Tá bom ou para por aqui? Então, continua. Mais um pouquinho, então vamos lá. Né? Então, aprender a ter resiliência. Eu coloquei um exemplo bem gostoso para a gente. Não, ele tem... Você passa para mim? O que é isso aí, rapaz? Mandela? Esse é um exemplo de resiliência, né? Nelson Mandela. Deixa eu ver eles passarem aqui para a gente. E aí, pessoal, beleza? Eu continuo aqui no Japão, na cidade de Hamamatsu, no estado de Shizuoka. E atrás de mim vocês estão vendo um edifício muito grande. Esse edifício, ele é um ícone, um troféu da sobrevivência do povo japonês. O Japão é um país que tem tsunami. O Japão é um país que tem 200 vulcões ativos. E o Japão é um país que tem 1.500 terremotos por ano. Mas esse edifício aqui atrás, ele é um edifício que tem molas. Aquelas molas gigantes. E quando tem algum terremoto, pode cair o que quiser, mas esse edifício não cai. O último grande terremoto que teve aqui na região, esse edifício balançou 1h20. Balançou muito. Quem estava dentro ficou desesperado, mas não caiu. A gente tira uma lição muito importante na vida para isso. Muitas vezes, nós quebramos e rachamos, e a nossa família acaba, e o nosso ministério acaba, e o nosso casamento acaba, e os nossos filhos acabam, e a nossa vida financeira acaba, porque a gente não tem flexibilidade. Nós não temos mola. Quando o terremoto vem, quando os problemas vêm, a gente não sabe balançar de um lado para o outro. A gente não tem esse molejo. O que é essa flexibilidade? É saber deixar Deus te adaptar a cada situação. O apóstolo Paulo disse, eu sei ter dinheiro, eu sei ficar pobre, eu sei ser elogiado, eu sei ser perseguido, eu sei dormir no chão, eu sei dormir em colchão, mas nós não. Nós somos inflexíveis. A gente só sabe agir de uma maneira. Resultado, quando o terremoto vem, irmão, ao invés da gente balançar, mas ficar de pé, a gente cai. Irmão, balançar não tem problema. Muitas vezes a gente fica balançado com as situações, é inevitável. Mas o importante é não cair. Deixe Jesus colocar umas molas em você hoje. Deixe Jesus te colocar de pé, para todo mundo ver que quando as lutas vêm sobre você, você balança, você é flexível. Não é que você concorda com tudo, mas você se adapta em nome de se manter de pé. Não caia não. Esse edifício aqui do lado é uma prova viva de que o povo japonês soube e sabe superar as dificuldades com flexibilidade. Diretamente aqui do Japão, vai pedir a Jesus uma esmola para você ir, para continuar de pé. Amém, queridos? Amém. Uma lição bem prática, né, irmãos? Para a gente, para nós entendermos aí o que é resiliência, o que é que nós temos que construir no nosso emocional, para que a gente possa vencer as dificuldades. Eu tenho falado para os irmãos sobre as tempestades da vida, né? Pregado sobre isso, e isso, essa aplicação desse sermão veio muito a nos ensinar nessa noite, para que a gente possa realmente buscar, né, esse efeito de elasticidade, de mola do nosso relacionamento, para que a gente possa passar, porque não tem como, irmãos. Situações difíceis nós vamos passar. Amém, gente? Tinha uma foto aí do Nelson Mandela, era só um exemplo, né? Ele foi um exemplo de alguém que ficou praticamente
3 décadas, 27 anos preso, né, num cubículo praticamente, privado da família, não tinha contato com a família, não tinha contato com nada. E esse homem saiu, né, foi presidente da África do Sul, e os discursos dele foram discursos de um homem que soube vencer 3 décadas praticamente de dificuldades. Então, nós temos que olhar alguns exemplos, irmãos, né? Porque, às vezes, o nosso barquinho dos relacionamentos estão balançando, estão chacoalhando, e nós precisamos crescer nesse ponto. Amém? Quinto ensinamento, cresça e diversifique e busque bons relacionamentos. Cresça e diversifique e busque bom relacionamento. Né? Isso aí, dentro do mundo empresarial, aí é network, né? Que é na parte da rede de relacionamento de trabalho. Mas, na verdade, o que é isso, irmãos? É conhecer, se relacionar, conversar. Nós temos que diversificar os nossos relacionamentos. Veja só, Provérbios 22:1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas, e desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Irmãos, escutem bem, né, o que eu vou dizer agora. Cresça nos seus relacionamentos. Preste bem atenção. Não dependa emocionalmente somente de um amigo ou de uma amiga. Tem pessoas na igreja, nas famílias, que elas se unem a alguém e fica dependendo emocionalmente daquela pessoa. Se você é uma pessoa que tem carência afetiva, talvez por parte de pai, de mãe, por alguma forma, né, você corre um risco sério de ser dependente emocionalmente de alguém. E nem sempre quem está te dando cobertura é a pessoa certa dada por Deus. Porque você pode ter, sabe o quê? Um cobertor furado. Aquela pessoa que tudo que você faz errado, passa a mão nas suas costas. Não, minha linda, meu lindo. Cá, meu irmão. Né? Isso, irmãos, nós falamos, né? Firmeza não é isso. Você tem que estar do lado de pessoas firmes. E às vezes nós somos dependentes emocionalmente de uma pessoa só. Eu às vezes fico preocupado com alguns irmãos. Sou bem franco aqui, que às vezes você percebe que a rede de relacionamento dele na igreja é com aquele, com aquela, com aquele. Aí o que acontece? Às vezes rompe aquele relacionamento. Aquele irmão, ele às vezes até acaba saindo da igreja. Porque ele não tem mais, ele não confia. Aí ele fala assim, eu não confio em ninguém na igreja. Eu falo, mas como não confia em mim? Eu nem quase sentei para conversar com ele. Fico assustado. Eu não confio mais em ninguém nessa igreja. Mas, poxa, ele só tinha amizade com o João, né? Só tinha amizade com o Marcelo, só ficavam eles juntos. E agora diz que não confia em ninguém da igreja. Às vezes não, é do A, do B, com aquela pessoa. Por quê? Ele restringiu, né? Por isso que a palavra de Deus diz, a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. É importante a gente ter trânsito na igreja, amém, irmãos? Ter várias pessoas. Então, por exemplo, assim, o G. O G é um dependente emocional de alguém aqui? Hã? Quantos conversam com o G aqui, de vez em quando? Aí. Quer ser o pastor? Vem cá. Irmãos, eu estou dando um exemplo, irmãos, né? Tem trânsito com todas as pessoas, está ali com outro. Então, assim, irmãos, eu sei que tem pessoas que são mais fechadas, não estou falando de temperamento. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é isso, irmãos. Eu sempre tive dificuldade, já falei para os irmãos, né, de ser mais relacional, de ser mais expansivo, mas Deus tem mudado, tanto é que eu sou pastor e tenho que pregar. E estou contando história para os irmãozinhos de vez em quando. Amém, gente? Né? Mas era um esforço para mim, fazer uma apresentação, apresentar na empresa, falar, meu irmão, eu suava frio, ficava angustiado, até para receber o prêmio. Recebi 6 prêmios internacionais. Amém, irmãos? Mas toda vez que eu recebia, dava dor de barriga. Um dia estava chamando meu nome, eu estava no banheiro. Eu suava frio, eu falava, calma, Freitas. Só faltava os meus irmãos, os meus amigos queriam orar por mim. Porque eu ficava suave, irmãos, era uma coisa do inferno. Né? Então tem pessoas que sofrem isso. E talvez você precise de ajuda também, nesse sentido, como eu precisava. Né? Mas é importante que você desenvolva outras amizades. Né? Você nunca conversou com o pastor Eduardo, sempre o pastor Moisés, sempre o pastor Moisés, sempre o pastor Moisés. Né? Um dia pede oração para o pastor Eduardo. Né? Um dia pede oração para o outro, um dia pede oração para o outro. Né? É isso que nós temos que aprender. Amém?
Amém, queridos? Não depende emocionalmente de uma única amizade. Aprenda a viver em equipe como Jesus. Eu coloquei 2 exemplos aqui, irmãos, para os irmãos não esquecerem. Quem lembra aqui da Copa do Mundo de 1998? Os homens lembram, né? O Brasil perdeu para a França. Por que aconteceu nesse jogo? Ronaldinho fenômeno. Deu uma convulsão no dia do jogo. Ninguém achava o que era, mas não foi jogar. Acabou o Brasil. 3-0 para a França. Eu quase quebrei a televisão. Falei, como pode um timaço daquele? Todo mundo estava dependendo emocionalmente de quem? Do fenômeno. Copa do Mundo no Brasil. 2014. Jogo quem? Brasil e Alemanha, irmãos, que desespero. Irmãos, eu cortei o salaminho, cortei o queijinho, azeitona, Coca-Cola, batatinha, chamei meu sogro, né? Eu lá com o seu Alcides e tal, aí sentamos e tal, não sei o quê, vai, irmãos, em 28 minutos já tinha sido 5 gols. Pum, vou pegar um copo d'água, pum, tropecei na Coca-Cola, pum. Eu falei, meu Deus, pá. Vai ser a guerra. Agora, qual o craque que não jogou? Qual o craque que foi contundido? Neymar. Uma equipe toda respaldada no único homem. Eu sou pastor da igreja, mas não sou Deus. Sou pastor da igreja, mas não sou Jesus. E Paulo dizia isso, não foi eu que morri na cruz por vocês. Se a única pessoa que vocês podem respaldar 100% é em Jesus. Amém, irmãos? Amém, queridos? Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Não depende emocionalmente, irmãos. Vou dizer uma coisa para vocês. Jesus trabalhou em equipe. 12 homens. Dormiam, não queriam orar. Né? O outro falava que ia com ele para a cruz, foi nada, correu. Né? O outro foi lá e entregou por moeda de prata. Né? Depois que os homens vieram buscar Jesus, aí não sabia que eles iam fazer isso. Né? Mas cada um era de um jeito. Agora, irmãos, eu vou querer a igreja perfeita? Não posso, vocês são um time, amém, gente? É o time que Deus nos colocou aqui, nós somos um time, e nós temos que nos entender, e temos que nos diversificar. Agora não adianta depender só do Beto, né? O discipulador não veio, não vai ter célula. Ele falou que ia vir, nós preparamos tudo, não vai ter célula. Não, irmãos. Tudo tem que acontecer na presença do Senhor, amém? Nós não podemos ficar presos emocionalmente a uma pessoa só. Então, cuidado com isso. Os irmãos têm que crescer, diversificar, busque bons relacionamentos. Agora, não adianta crescer, irmãos, com pessoa errada. O pastor falou que eu tenho que ter amizade com todo mundo. Ele falou lá, conhecer, se relacionar e conversar. Aí você sai por aí buscando qualquer pessoa que não tem Deus, que não tem unção, que tem lugar. Não, irmãos, é crescer com pessoas direcionadas por Deus. Você orar e falar, Senhor, eu gosto muito da Maria. Tenho amizade com ela, sento com ela todo domingo. Mas tem mais alguém na igreja, Senhor, que eu podia também me relacionar? Tem outra pessoa que eu posso crescer? Sempre eu peço oração, né? Por fulano de tal. Mas tem outras pessoas que oram na igreja também. Você vai descobrir, irmãos, coisas maravilhosas. Amém, gente? Você vai descobrir outros Ronaldinhos, outros Neymar. Tem gente que joga bem aqui, irmãos. Sabiam disso? Tem gente que joga bolão, né? Que é uma bênção para o Senhor. Porque o Senhor, Ele tem prazer em levantar um exército, irmãos. Não uma pessoa só. A igreja é feita do corpo de Cristo. Nós precisamos aprender isso. Então, isso faz parte de um bom relacionamento. Amém? Saber que o bom relacionamento e comunhão trazem as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Isso também é sério, não posso deixar de falar. Saber que o bom relacionamento e comunhão trazem bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Muitas vezes a igreja não é abençoada, porque ela não tem um bom relacionamento. A gente ora ao Senhor, pedindo os milagres, pedindo a Deus, não dá. Vocês vão entender por quê. Vamos lá? Filho, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento para que tudo te corra e tenhas longa vida. Meu pai é quadrado, ele é chato, ele é isso, é aquilo outro, não é convertido. Você fala o que você quiser. Eu vou ficar com a Bíblia. Amém, gente? Dá um jeito de honrar.
né? Para que tudo te corra bem. Olha, irmãos, como a bênção de Deus está vinculada aos relacionamentos. A gente quer a bênção de Deus para a igreja. Vamos lá. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. O pai também tem que, né, cuidar, porque tem pai que fica irritando, fica ali. Olha, Milena, fala a Deus, né? Tem pai que não dá sossego. Ou sabe, às vezes não sabe administrar, então nós temos que aprender também. Deus também fala conosco, os pais. Então, ó, filho, pai, vamos ver se tem mais algum texto. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas. Aqui, irmãos, a Bíblia está falando do relacionamento do marido e da mulher. Mas não é só no relacionamento da mulher, se você olhar todo o contexto bíblico. Porque nesse texto de Efésios também, aqui está em Pedro, na carta de Efésios, ele vai falar do trabalhador, lá fala escravo, mas é trabalhador com empregador, do empregador com o trabalhador. Um tem que honrar o outro. Tudo dentro do relacionamento. Então aqui, esta honra, né, é em todos os relacionamentos, de forma que não seja interrompido. Então tem muitas vezes que você vai orar, você vai no monte, vai descer do monte, vai na madrugada, vai fazer o que for, mas se o teu relacionamento com o teu pastor, com a tua pastora, com o teu discipulador, com o teu líder de célula, com o teu pai, com tua mãe, com teus irmãos, com teus tios, tiver quebrado, não houver arrependimento pela tua parte, se ele não quiser se arrepender, problema dele com Deus, mas você, salvo Jesus Cristo, com o nome escrito no livro da vida, Sinte Kevod, tem que se consertar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? E não tem desculpa. Deus vai mandar um clemente na tua casa, bater na porta da tua casa e dizer, conserta. Eu sou pastor da igreja, conserta, pastor Beto. Não, eu sou discipulador tal, conserta. Senão a oração não vai ser ouvida, vai ser interrompido. Porque, irmãos, é fácil falar, mas é difícil consertar. Se nós queremos relacionamentos frutíferos, nós temos que fazer a nossa parte. Se possível for, você, Beto, Adalberto e Freitas, faça a sua parte. Para que Deus possa ouvir e continuar ouvindo a minha oração. Senão, irmãos, é palavras ao vento. 40 milhões de evangélicos no Brasil, afastados das suas igrejas. Desviados. Nós vimos lá no relatório, 37% de pessoas é por relacionamento dentro da igreja. Irmão com irmão, irmão com pastor, pastor com ovelha. Gente, nós temos que fazer alguma coisa. Amém, gente? Irmãos, eu quero vir para a igreja feliz. Você não quer, não? Eu não quero vir aqui e falar, ai meu Deus do céu, alguém está aquela turma de novo, aquelas ovelhinhas, ah, meu pai do céu, será que tomaram banho? Não sei o que lá. Não, irmãos. Quero ter alegria com os irmãos. Os problemas estão aí, eu sei que o irmão está passando luta, que está mal gostoso eu saber, irmão, eu estou orando por você. A gente não bota no zap lá na turma de igreja, estou orando por você. Mas a nossa oração tem que alcançar o coração de Deus. E tem que falar assim, estou orando por você e a oração vai chegar no coração de Deus, porque eu não tenho nada contra você, meu irmão. Porque eu estou limpo diante do altar do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. É difícil pregar esse positivo, irmão, porque tem que ser ponto a ponto. Os irmãos estão firmes aí, não estão? É assim que a gente aprende a palavra. Né? Então, olha só o que a Bíblia diz. A mulher estava tudo contente. Não, vota na mulher. E a mulher trate o quê? O marido com respeito. Faltou aí carinho. Né? E a mulher trata o marido com respeito. Então, irmão, sobra para todo mundo. Né? Leia depois Efésios, né, completo. O texto de Efésios, capítulo 4, todinho, você vai ver. Já estão querendo desligar o microfone, irmão. É lindo, irmãos. Administração, relacionamento. A preocupação de Paulo, porque ele sabia que as bênçãos de Deus seriam interrompidas sobre a igreja. Já estamos quase terminando. Último, irmãos. Vamos terminar. Queria chamar tocadores aqui para a gente já. Amém, irmãos? Último ponto.
Construa o perdão e promova amor com ações. Construa o perdão. Irmãos, eu tenho deparado diante de Deus e orado e pedido ao Senhor, me ensina o que é perdão, Senhor, porque eu falo sobre perdão na igreja, aí daqui a pouco eu vejo os irmãos com dificuldade, eu não entendo o que é o perdão. Eu tenho falado com Deus. O que é perdoar? A primeira coisa que eu aprendi nesse sermão é deixar as minhas disputas, porque às vezes nós vamos ter disputa um com o outro, é dos homens isso, senão não existia guerra. Os países cobrem suas fronteiras, o homem, está isso no homem. O homem é guerreiro. Só que a Bíblia diz que para a gente poder ter paz, nós temos que deixar que Deus julgue a disputa, amém? É quando você fala, só que é uma divergência entre nós, mas vamos deixar, Deus vai dizer quem está certo entre nós dois. A primeira coisa. Mas o que é perdoar? E Deus falou claramente ao meu coração, perdão é uma construção. Irmãos, aquele negócio assim, ó, você junta dois irmãozinhos na salinha, quanto eu já fiz isso, irmãos? Nunca deu certo. Então, obrigado, pastor, vamos na sala lá. Sentava com o outro, mostrava o versículo bíblico. Você perdoa, irmã? Perdoa, né? O pastor está mandando, perdoa. Você perdoa aí? Perdoa, para marido, para todo mundo, irmãos. Virava a esquina. Os irmãos mesmo, depois eles mesmo contavam. Virava a esquina, pastor. Falava, quem é? Fiz só porque o pastor pediu. Antes você viu aquela cara de coruja dela, você viu? A hora que eu estava falando. O cara perdoou coisa nada. Sabe, não perdoou, vou perdoar. E é assim, irmãos. Aí eu percebi que não é desse jeito. Talvez a conversa na salinha. Conversa não, irmão, no gabinete, nessa salinha. No gabinete pastoral, com o pastor, com uma aguinha gelada, um cafezinho, né? É o começo. É o começo. Quando nós nos dispomos, irmãos, a viver bem, é um começo. Quando a gente disser assim, só vale a pena eu ser cristão, eu ser da igreja. Se eu viver bem com meus irmãos. Quando a gente começa a dizer isso, nós estamos construindo perdão. Nós estamos construindo o relacionamento que está no coração de Deus. Porque Deus deu a vida por todos os homens. É impossível você achar que o céu é só para você. É impossível querer achar que a nossa igreja é a única que Deus escolheu. A minha igreja é escolhida. Não, irmãos. Então a primeira coisa que eu queria deixar para os irmãos, encerrando essa mensagem, é que o perdão é uma construção. O Provérbios 17:9 diz o seguinte: aquele que perdoa uma ofensa, promove o amor. Diga comigo, irmãos, junto. Aquele que perdoa uma ofensa, promove amor. Mas quem lança em rosto, separa bons amigos. Por isso nós temos 37% de pessoas fora das igrejas. Por isso nós temos aqui dentro da nossa igreja pessoas infelizes. E nós temos que reconstruir os nossos relacionamentos. Amém, queridos? Não é fácil, não. Quando a gente pega a birra de uma pessoa, é fácil, irmãos? Falam para mim. Quando a gente pega a birra de alguém, quando a mulher pega a birra do marido da mulher, a filha do pai, do irmão com o irmão, a coisa é feia, irmãos. Mas olha o que a Bíblia diz para mim e para você. Se eu, aquele que perdoa uma ofensa, promove amor. Se eu perdoar, se eu falar, Deus, eu não consigo, mas pela fé eu vou fazer, vou começar a construir o perdão na minha vida. Você vai construir o amor. E o milagre do Senhor vai vir. Pensa comigo. Todas as bênçãos verdadeiras do céu que aconteceram na sua vida, foi quando você promoveu o amor. Lembra-se, não é? É verdade ou não é? Elas não caíram de paraquedas na tua casa. Não. Foi quando você começou a promover o amor. Se os líderes de célula têm dificuldade, começa a promover o amor na sua célula. Você vai ver, Deus vai fazer um milagre. Se o pastor está com problema com a igreja, começa a promover o amor, Deus vai fazer um milagre.
Ah, não, mas abraçar aqueles irmãos de novo, não sei o que lá. E papá, Senhor, o Senhor sabe que eu não gosto de abraçar, o Senhor sabe que eu não gosto, o Senhor não sabe, aquela irmã lá, não sei o que lá, aquele irmão, não sei o que lá. Eu vou abraçar aquele irmão, ele começa a falar, chorar, contar os problemas. Vai! Eu já fugi de irmão aqui da igreja. Ué, irmão, não é para confessar as bobagens, os pecados? Então, eu vi, tem um irmão que eu fugia. Eu fugia porque toda vez que eu chegava, ele contava desgraça. Eu chegava na porta e ficava me esperando. Aí eu corria para lá e daqui a pouco ele pulava na frente. Aí, irmãos, eu fiz escadinha aqui, que é esse negócio com esconderijo. Entendeu? Aí você desce, o irmão está na porta. Achou a chave de esconderijo. Não tinha jeito. Aí sabe como eu consertei o negócio? Em vez de eu fugir dele, eu comecei a abraçar ele, conversar aqueles 10 minutos. Na verdade, a conversa, a primeira foi meia hora. Aí foi diminuindo. Depois eu, pastor. Não que eu não gostasse de conversar, é que eu vinha para pregar. Imagina se eu ouvir um monte de problema antes de pregar. E tinha que começar o culto e ele queria contar tudo, as proezas da semana. Mas ele tinha necessidade. E eu no começo não entendia, corria. Mas aí Deus mudou meu coração. Eu comecei a praticar o quê? O amor. Amém, queridos? Promova o amor na tua casa. Promova o amor com os seus filhos, promova o amor no seu trabalho. É fácil para mim? Não é não, irmãos. Mas é o que a Bíblia pede. O que é perdoar? Mateus 5, 43, 45. Mas eu lhe digo, mas vou dizer uma coisa para vocês. Esse texto aqui é difícil. Você sabe o que é perdoar? É amar quem te ofende. É amar quem te xingou. É amar quem não te cumprimenta. É amar quem não liga para você. Isso é perdoar. Então a extensão do perdão é muito mais do que a gente conversar. É um trabalho, irmãos. É amar quem não te ama, amar quem não gosta de você. É amar quem não te quer. Bíblia. Mas eu te digo, ame os seus inimigos. E orem por aqueles que os perseguem. Quem é que me persegue, irmãos? Quem não me ama. Quem não me quer. Quem me odeia. E que a Bíblia diz que eu tenho que fazer o quê? Promover o amor. Já pensou em comprar uma caixa de bombom para aquele desgraçado? Para aquela desgraçada. Não é, irmãos, quem escreveu isso aí está doido, não é? Mas quem é que escreveu? Quem disse isso? Fala para mim. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! É assim que as bênçãos de Deus vão vir, que a igreja vai multiplicar, que a célula vai multiplicar, que o ministério vai multiplicar. Talvez tenha que haver choro na nossa igreja, choro nas nossas famílias. Mas em nome de Jesus, abre a porta do teu coração. Tome essa atitude. Porque eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz que todos serão julgados diante do tribunal do Senhor. O mar terá os seus mortos. A morte terá os seus mortos. E todos nos apresentaremos diante do Senhor. E ai daquele que o nome não estiver escrito no livro da vida. A Bíblia diz que o Senhor dirá: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Em outras palavras, que não ouviu a minha voz naquele altar, naquele dia. Você teve chance para promover o perdão, para promover o amor, mas você tem um coração duro. Você prefere que as portas sejam fechadas, que Deus não abençoe. Mas um dia, irmão, eu e você daremos conta diante do Senhor. Por isso o Senhor está ensinando hoje. O Senhor quer nos abençoar. Quer abençoar a sua vida, a sua igreja. Mas nós vamos ter que construir e promover o amor pelo poder do Senhor Jesus. Amém? Eu queria terminar com uma frase, deixa eu ver se eu deixei, de Nelson Mandela mesmo. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor ou pela pele, ou seu passado ou sua religião.
as pessoas aprendem a odiar. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Amém? Se um ser humano pode aprender a odiar, ele também pode aprender a amar. Pois o amor chega mais rapidamente ao coração humano do que o ódio, que é o canal que Deus nos deu. Então vamos praticar, queridos. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia! Passou um pouquinho ainda. Vamos nos esforçar, irmãos, para praticar o amor. Ser uma igreja de relacionamento santo, amém? Amém, queridos? Sabe por quê? Eu gosto até de uma musiquinha que eu vi que era pequeno, não vou lembrar dessas coisas igual eu. Saudoso não, vivo e precioso Silvio Santos. Eu gosto muito mais do Silvio Santos. Tem uma musiquinha que quando começar o programa dele, não sei se toca ainda, né? Agora é a hora de alegria. Vamos sorrir e cantar, porque desse mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar. Lembra disso? Né? Lá. Lá. Amém? Estou terminando com um pouco de humor, algo sério. Mas é assim mesmo. Lá, né? Agora é hora de alegria. Vamos sorrir e cantar. Do mundo não se leva nada, né? Vamos sorrir e cantar. Irmão, não leva nada. Gente, nós vamos levar o nosso carinho, a nossa amizade, as obras que nós construímos, o nosso amor. Então, em nome de Jesus, me ajudem como pastor. Se ajudem como irmãos, como família. Por favor, se o diabo quiser colocar uma semente de destruição na nossa igreja, na nossa vida, no nosso relacionamento, vamos fazer de tudo, vamos? Amém? De tudo. Ter paz com todos os homens. Porque eu tenho certeza que quando nós começarmos a praticar de verdade isso, irmãos, as bênçãos de Deus vão chover nessa igreja, vai ter fila para testemunho. Porque Deus não mente. Feche seus olhos um minuto. Nós louvamos o Teu nome desde o começo deste culto, Senhor. Testemunhos, ó Deus querido, foram ministrados aqui. Mas também, ó Deus, ouvimos a Tua voz pela Tua palavra. Ó Deus, cada versículo aqui pontuado, cada história contada, Senhor, é para que, ó Deus querido, o coração dos meus irmãos, o meu coração seja atingido pela Tua verdade, Senhor. Quantos milagres o Senhor tem reservado para nós, promessas. E quantas são, ó Deus querido, roubadas, ó Deus, no caminho. Porque, ó Deus querido, o diabo lança, ó Pai, discórdia, relacionamentos, ó Pai, desconcertados. Porque não aprendemos, ó Deus querido, a lição que o Senhor, ó Deus, tem nos ensinado nesta noite. Mas em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda a construir, Senhor Deus querido, relacionamentos, ó Deus, frutíferos, duradouros, ó Pai, como igreja. Nós queremos ser igreja de verdade. Ó Deus, o fingimento, ó Pai, não pode estar aqui neste lugar. E há pessoas aqui, ó Deus, que se escondem de outras pessoas, que relutam, Senhor, em perdoar, em amar, Senhor. Talvez porque não deu certo a primeira vez, porque não conseguiu, porque os temperamentos não batem. Mas a Tua palavra diz que nós temos que nos esforçar para ter paz. Une a Tua igreja, une o Teu povo, ó Deus, num só propósito, ó Pai, numa só direção, ó Pai, para que o Teu fogo desça, para que a Tua unção venha, Pai amado, sobre os Teus filhos. Que esse irmão, que esta irmã, que esse homem, que esta mulher, que nesta noite, ó Pai, foi tocado pelo Espírito Santo, pela palavra, Senhor, possa se reconciliar. Somos filhos do mesmo Deus.
herdeiros da mesma herança. E o Senhor escreveu, ó Pai amado, no capítulo de João. O Senhor deixou, ó Pai amado, esta palavra, João escreveu, João 17, para que eles sejam um como nós somos um, para que o mundo creia que Tu me enviaste. As pessoas do mundo têm que ver que nós somos a igreja, que há algo diferente. Por isso nos ajuda, Senhor. Ó Deus, que esta palavra não fique somente nesta noite, que ela se propague, ó Deus, que os irmãos estendam, ó Deus querido, ruminem, ó Pai, ouçam novamente, que façam algo, ó Deus, que saiam daqui desesperados para um conserto, que clamem a Tua misericórdia, porque no dia do juízo final não teremos mais chance. O Senhor tem falado agora, e a Tua palavra diz: se ouvires hoje a voz do Teu Senhor, não endureçais o vosso coração. É hoje que Deus está te pedindo. É hoje que Deus está falando conosco. É hoje o dia de você começar a construir, reconstruir os teus muros de bons relacionamentos, de amizade, de vida. Que o Senhor possa abençoar meus irmãos, guardá-los, ó Deus, debaixo da Tua promessa, para que as bênçãos do Senhor venham, em nome de Jesus. Amém e amém. Só um minutinho, queridos. Começa a semana, amanhã a nossa escola bíblica. A nossa escola bíblica retorna, né? Escola bíblica para todas as salas. Classe de batismo também retoma forte. O IBC também, os irmãos que estão. Temos também o nosso culto na quarta-feira. As células, os irmãos se animem, se esforcem, porque eu creio que Deus vai fazer grandes milagres. Amém, queridos? Né? Também temos aqui um pedido de oração pela sobrinha da irmã Neuza Guedes. Vive irá fazer uma cirurgia no cérebro, né? Uma cirurgia bem séria, e conta com a nossa oração. Então, é a sobrinha da irmã Neuza, Vivian, tá bom? Os irmãos lembrarem, durante a semana, estar orando e pedindo a bênção do Senhor sobre a vida dela. A escola bíblica também, que Deus possa, assim, motivar os irmãos. Eu sei que vir à escola bíblica, muitas vezes, não empolga alguns. Mas se o pastor pregou hoje, pregou a Bíblia? É porque eu estudei. Amém, irmãos? Que eu dediquei. Se os irmãos quiserem, eu trago a prova, eu trago um caderninho que eu fico escrevendo. Eu acordo da madrugada, tem coisa aqui, pontos que eu coloquei aqui, que Deus me acordou na madrugada para trazer para vocês. Dormi orando, preocupado com os irmãos. Depositei amor, Deus respondeu. Você acha que essa palavra veio de graça? Eu fui lá, dei 2 cliques na internet, um sermão prontinho, eu vim pregar, não. É porque o Espírito de Deus tem me incomodado. Amém? Então me ajudem. Vamos por oração. Oração. Orar mais ação. E Deus vai responder. Tenho certeza, milagres na tua casa vão acontecer. Em nome de Jesus. Que a graça, o amor de Deus, o Pai, o consolo e a unção do Espírito Santo esteja com esta amada igreja, com cada irmãos, com todos os irmãos que lideram células, os anfitriões, os irmãos que são membros da célula, os irmãos que cooperam na porta, os irmãos que tocam, os irmãos que cuidam das crianças, os irmãos que oram no monte, que oram à tarde, que oram à noite. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar cada um, que o Senhor abençoe cada família no detalhe. Há orações aqui no detalhe. Tem pessoas aqui que têm falado para o Senhor até a vírgula da sua necessidade. Eu tenho certeza, Pai, que se nós começarmos, ó Deus, a viver um relacionamento, ó Deus, diferente, o Senhor vai abrir grandes portas, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Dê um abraço gostoso ao seu irmão, diga uma semana abençoada, em nome de Jesus.
te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Te quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero